Eu gravei um vídeo falando sobre como a visão que Jesus tinha a respeito do inferno era totalmente diferente da visão que hoje é pregada no meio das igrejas. Jesus via o inferno não como um local literal de dor, onde pessoas ficavam ali queimando literalmente mesmo, mas ele via o inferno como um estado de dor, como um ambiente no coração do homem em que o deixa perpetuamente em angústia flamejante, pegando fogo por dentro mesmo. Em outras palavras, Jesus se utilizava dessas imagens de fogo para poder ilustrar algo que acontece no interior do homem. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link nas descrições para que você possa assistir. Mas fica uma pergunta diante disso, que é, se isso é verdade mesmo, então quer dizer que os cristãos, eles têm andado enganados, todos na maioria, a respeito do inferno? Estão todo mundo vendo algo que não é a realidade e é generalizado esse engano? E eu não posso te dizer a partir de quando essa visão a respeito do inferno começou a mudar no coração do homem, na mente do homem. Mas eu sei que é o medo, o combustível, que tem feito com que essa visão tenha se perpetuado por tanto tempo no meio cristão. A verdade é que, infelizmente, algumas pessoas, elas têm prazer de ver outras sobre seu domínio. As pessoas têm desejo de controlar outras pessoas, essa que é a verdade. E não existe melhor forma para controlar as pessoas do que por meio da religião. Da mesma forma, não existe no mundo melhor religião para controlar as pessoas do que o cristianismo. Justamente porque o cristianismo se tornou a melhor religião para colocar medo nas pessoas. E a ferramenta que o cristianismo se utiliza para botar medo nas pessoas é o inferno e suas maldições. O cristianismo ganha de 10-0 em cima das demais religiões no quesito medo, no quesito pavor e pânico. E é trágico que o cristianismo tenha se tornado isso, porque é justamente o contrário o que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra. Porque Jesus Cristo, quando veio para destituir o diabo de suas armas. E qual eram as armas do diabo? Senão o medo. Não existe arma mais eficaz para Satanás do que o medo que ele põe nas pessoas. E de que maneira ele põe esse medo? Colocando as pessoas com pavor e pânico de Deus. Quanto mais medo as pessoas têm em relação a Deus, mais vitorioso o diabo se torna na mente das pessoas. Jesus veio para destituir o diabo dessas ferramentas, dessas armas, que é o medo. E é o que o Evangelho diz: lançai fora todo o medo, porque aquele que tem medo não consegue se aperfeiçoar no amor. Em outras palavras, o amor, ele só consegue se desenvolver quando a gente lança fora o medo, quando a gente se liberta do medo. Que medo? De qualquer medo. Principalmente o medo de uma condenação, de algo tão perpétuo, tão feroz como é o inferno na visão dos cristãos. Pois a morte de Jesus significa que Deus já se reconciliou com o homem por meio daquele sacrifício que ele fez. Já está pago, já está consumado, já está feito definitivamente, de uma vez por todas. Aquela morte dele significou que todos nós agora temos acesso livre a Deus. E de maneira que só não vai chegar a Deus aqueles que realmente decidirem não querer Deus. E veja, isso tem a ver com uma decisão muito consciente. Não tem nada a ver com os usos e costumes que a igreja impõe e colocam como se fossem regras de fé. Não tem nada a ver com não toque isso, não toque aquilo, não proves isso, não proves aquilo outro, não vá em certos lugares para você não se contaminar. Para alguém se perder, ela precisa, depois da morte de Jesus, precisa querer muito, justamente por causa do sacrifício de Jesus. As pessoas acham que o sacrifício de Jesus foi um pagamento de dívida parcial, sabe? Que no fundo não tem muito valor para Deus. Depois do sacrifício de Jesus, só se perde quem realmente lutar muito para isso. E a pessoa precisa se treinar muito na maldade, no ódio, na perversidade, na antipatia, para ela conseguir vir a se perder. E quando eu digo se perder, eu estou falando é ser extinto, é a luz da sua existência ser extinguida e a pessoa voltar para o nada, de onde ela veio, de onde ela saiu. Por isso eu sempre digo que essa compreensão, ela salva.
principalmente porque liberta a pessoa do medo, liberta a pessoa do pânico, das suas precauções em relação a Deus. Quem se liberta desse medo primário já está pronto para começar a crescer em amor, porque só cresce em amor quem lança fora todo o medo. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.